Nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal, dá um curtir aí. Apoia a gente. Apoia! Fala desse jeito, vai ficar muito bom. Tipo isso. No capítulo de hoje, de Capitu tinha razão, A gente vai falar sobre Quarta Asa, que foi a segunda leitura que a gente fez conjunto. mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de novos vídeos, nos segue aqui nas redes sociais que tá na descrição. Compartilha com os amigos, apoia a gente. Apoia a gente! Se você leu a Quarta Asa e pensou, Essa Violet é chata demais. Que mulher chata. a gente precisa conversar. As minhas primeiras impressões com relação ao livro. Minha primeira impressão, com certeza, foi que a Violet é uma chata. Gente, sério, que ranço. Um ranço, assim, ó, tipo, eu tive dificuldade no início do livro. Eu fiquei pensando assim, gente, se o livro fosse seguir assim, não vai dar. Que é isso? Porque a Violet é muito adolescente. Ela tem, assim, no início, principalmente. Depois ela vai melhorando, graças a Deus, né? Senão não ia dar, não. Mas no início ela tem muito comportamento adolescente. Ela é muito tipo, ai meu Deus, um homem sem camisa, musculoso, com gominhos. Tô desconcentrada, gente. Não consigo mais me concentrar mais na aula, não consigo. Ai meu Deus do céu. Aí, gente, ela não dá conta das coisas, ela não tem paciência, entendeu? Tipo, então, assim, eu tive um ranço dela. E desses comportamentos, e de conversinha com a amiguinha também desse jeito. Ai, não, ó, sério. Sem condições, eu tive muito ranço no início. Ainda bem que melhorou isso. Porque se fosse ser assim o livro todo, não ia dar, não. Exato. Isso assim, é só você ter uma noção da questão de o nível de mentalidade, né? Ela estava escondida, ela viu uma reunião secreta, e a primeira reação dela foi, será que fulano e ciclano estão ficando? Não, cara. E ela não é uma adolescente, né, gente? Ela não é uma adolescente. Inclusive, depois, mais pra frente na história, quando você vê que ela teve outros relacionamentos, ela fala desses outros relacionamentos passados. Aí você fica assim, gente, mas ela não era mesmo uma adolescente inexperiente, tipo, que nunca tinha namorado. Não fez esse sentido, esse início não fez sentido. O sentido também não fez o sentido, né? Também não fez. Sim. E sem contar que, assim, eu sou super a favor do amadurecimento do personagem. Mas também você não precisava iniciar tão infantil. Então, entendeu? Tipo, é isso. É por causa da idade mesmo, gente. Eu acho que tem que ter uma coerência. Exato, uma coerência, tá? Sim. Vamos lá. Então, a minha primeira reação a esse livro foi, meu Deus, é uma mistura de Jogos Vorazes e Rainha Vermelha. Pra mim, me remeteu a tudo, entendeu? E assim, gostei muito de Jogos Vorazes, gostei muito de Rainha Vermelha, então eu já fiquei mais felizinha. Já não era mais aquele romance, aquela coisinha, né? Mas que eu queria, que ia querer. Inclusive, com esse livro, eu aprendi um novo termo. Romantasia. Eu nem sabia que existia isso. Era romance na época medieval. Era romance na época, sabe das contas, mas romantasia foi aí que eu aprendi. Foi nesse livro. É verdade. E esse negócio muita gente comenta essa questão dos Jogos Vorazes, né? Tipo, de parecer em alguns aspectos. E eu vi o pessoal falando isso, só que na época, a gente confessa que eu não tinha lido Jogos Vorazes ainda. Eu li recentemente. Eu tinha visto o primeiro filme, então, tipo, eu até entendia a conexão que o pessoal fazia, mas eu realmente não cheguei a ter essa impressão por mim mesma, tipo, não fiz essa ligação, não. Só depois que outras pessoas comentando foi que é verdade, tem umas coisinhas aqui. Lembra Jogos Vorazes. Assim, quem já leu mais essa questão, né, de utopia, parece também a Seleção, tá? E também dá uma lembradinha de Divergente. Então, assim, se você juntar esses 4, chega perto, tá? Parece. É verdade. Divergente eu já tinha lido. Isso eu lembrei por causa da questão das... esqueci como é que eles falam. Mas de ter os escribas, os cavaleiros, Ter uma classe, vamos dizer assim, né? De ter as classes, e né? Que e você decidir pra onde que você vai, né? Tipo, que você precisa passar também na aprovação e etc. Todos você, né? O Divergente eu já tinha lido, eu também fiz essa ligação. Uhum. Bom, falando sobre pontos fortes, o que me prendeu, o personagem que eu mais gosto, eu vou falar tudo de um jeito, porque pra mim é uma resposta só, vocês vão entender, tá?
Os dragões, gente. Gente, os dragões e a sociedade dos dragões e os personagens dos dragões nesse livro são sensacionais. Pra mim, foi o melhor, foi o ponto forte, foi o que mais me prendeu no livro. Tipo, o Tarni, que é um dos dragões principais que aparecem na história. Ele é sensacional. Ele é sábio, ele tem um humor ácido, e ao mesmo tempo ele é sério, mal-humorado. Ele é muito bom. Ele é um ótimo personagem. Você vê que os dragões também são personagens mesmo na história. Pra mim isso foi sensacional, porque eles não são, tipo, que às vezes você olha assim, você acha que ele vai ser só um dragão que o cavaleiro vai montar e vai pra guerra, lutar, e é isso, entendeu? E não é. E isso pra mim foi, assim, o ápice. Foi o que me prendeu mais. Pra mim é o ponto forte de toda a história. Claro que tem outras coisas que são interessantes e bacanas que acontecem, mas os dragões pra mim ganham, assim, foi o que mais marcou. Ganham de lavada. É isso. Então, aqui, ó, pra mim, qual foi o elemento do livro, né? O melhor elemento do livro? Foi os dragões também, tá? O momento que eu pensei, agora sim, o pulo do gato desse livro é entender que não é sobre romantasia, não é sobre um casal, não é sobre castas, não é sobre guerra, não é sobre um relacionamento político, é sobre dragões. O livro é sobre dragões. É o Imperiano, né? Se O nome da saga é o Imperiano. Que é o quê? O rei dos dragões. Não, e isso é muito legal, velho. Você vê, assim, a sociedade, as regras que eles seguem, a questão hierárquica entre eles. Tipo, como eu falei, tem, claro, a parte humana também, o romance, a romantasia, os conflitos, a guerra, tem tudo, entendeu? Tipo, mas pra mim, esse livro se diferencia de outros nessa parte. Dragão vilão também tem, entendeu? Dragão vilão, exato. Velho, sério, é muito bom, entendeu? Tipo, e é isso, e até, ó, relacionamentos, como funciona entre dragões, sobre tudo. Além da questão humana, né, de toda a estrutura humana, a gente também entende uma parte. A parte que os dragões querem que a gente saiba. Do livro. Porque é muito importante, eles são muito misteriosos. Justamente porque eles têm todas as regras deles, as coisas, e no fim a gente fica aquela coisa assim, a gente acha que é como se a gente tivesse domado os dragões. Não, meu filho, eles é que domaram a gente. É mais ou menos isso. Um ponto que incomodou e que fez cair um pouco essa nota foi essa adolescente Violet. Exato. Aí, por exemplo, vai amadurecer até o final do livro. Vai. Não aconteceu. Nesse livro não acontece. Por que eu tô te falando? Porque existe os relacionamentos dela. Não tô falando amoroso, tô falando no forma geral, né? Então ela ficou chateadinha. Foi uma coisa que me deixou muito puta. Depois que tava tudo muito resolvido, ela ficou chateada por uma questão sobre confiança. Mas é até nos outros livros, né? Mas essa daí foi mais latente. Porque tipo assim, essa parte eu não posso ter relacionamento com fulano se ele não me conta as coisas. Nessa parte, ela não evoluiu até agora, tá? Vou ser sincera. Em 3 livros. Não sei se isso seria um spoiler, desculpa, mas assim, ela continua tendo suas chatices. Talvez até pra gerar um conflito. Eu já até falei isso com a Pri, com outros livros que a gente lê, às vezes ela fica assim, ai, que guria chata, por que não resolve isso aqui? Conversa e pronto. E resolve. É isso. Só que assim, se fosse todo mundo assim, gente, não ia ter história, não ia ter conflito, não ia ter, o livro ia se resolver em 2 capítulos, acabou. Se todo mundo fosse maduro e coerente, tá? Inclusive, quando eles são maduros e não tem coerentes, mas são maduros e resolvem rápido, eu tô me reclamando. Tá vendo? Então, tipo assim, a gente também tem que entender que às vezes a gente precisa de gente idiota pra gente passar raiva e chamar de chata, porque senão não vai ter os conflitos ali, ou a evolução, etc. Mas eu super entendo. O negócio é que eles se prolongam tanto em umas paradas que não precisa. Que sabe aquela coisa de repetir, porque eu Fica repetitivo, né? eu amo fulano, mas eu não confio nele porque ele não me deu uma balinha. É mais ou menos isso, cara. Vai ser um ponto positivo também. Porque também ao contrário, pensando no casal, no romance, tá? Eu acho o Zayden super maduro. Porque ele não abre mão do que ele acredita, entendeu? Tipo, só pra poder agradar ela. Tipo, eu amo ela, mas aí ela quer isso, então eu vou dar, porque, né, vai fazer o quê? Ela tá batendo o pé. Não, ele bate o pé do outro lado e fala assim, filho, só lamento, eu estou correto aqui, você vai ter que entender. E isso eu acho que é um ponto positivo, isso é legal. Isso é verdade. Ele não se vendeu na primeira birra. Isso. Você tem que me contar as coisas. Aí ele, não tem, não é meu. Paciência, minha irmã.
Exato. Paciência. Exato. Mesmo ele falando que tava os 4 pneus arriados, né? Exato. A famosa frase, não é no primeiro, no primeiro livro, não vou falar a famosa frase do Zayden, a gente vai ler, a gente vai falar do segundo, a gente fala lá. Mas todo mundo deve ter visto já esse Muito pouca gente não Com lê, né? certeza vocês já viram os vídeos de fanfic, sei lá, não lembro como é que fanart, as fanarts. Eu sempre esqueço. As fanarts, gente, não busquem as fanarts se você não quer spoiler, não lê o livro, porque eu não busquei, mas o Instagram e o Google, eles são espiões, eles sabem que você tá lendo um negócio e ficam mostrando pra você, entendeu? Tipo, porque eu juro que eu não procurei, tomei vários spoilers. Não é teoria da conspiração. É sim. É realidade. Eles escutam tudo que a gente fala. O Google sabe o que eu vou ler antes de eu saber o que eu vou ler. Ele tem acesso à nossa lista. A gente já disse que tem uma lista, né? A gente tem uma lista. Gigantesca. Então tá bom. Vamos lá, gente. Vou fazer uma comparação. Seguindo. Uma comparação. Vamos falar pra vocês o que a gente concordou nesse livro. O que a gente concordou? O que a gente concordou nesse livro? Mas de positivo ou negativo? Não, tanto faz. Não, a gente disse A gente concordou o ranço da Violet. Isso, ranço da Violet, tá bom? E que a gente amou os dragões. Tá bom. O que a gente discordou? Eu acho que nesse livro não teve a discórdia. Eu acho que no máximo, como eu comentei, aquela coisa da Pri ficar muito indignada dela ser muito adolescente e fazer postergar, e postergar, e eu falar assim, mas aí a gente precisa também que tenha história, senão não vai ter. Acho que no máximo algo assim. Mas não que tenha me agradado, mas é só que eu passei um pano do porquê e ela tava muito indignada mesmo. Tava, né? Tava no início, gente. Tava no início das leituras. Então, assim, hoje em dia eu fico, mas uma certa moderação, entendeu? Antigamente era mais. A gente defendeu que o livro era literalmente de dragões, gente. É isso, é o principal. Pronto. O resto tá ali só pra ler mais umas historinhas, porque os dragões não contam tudo pra gente. Porque se eles contassem, dava pra ser 100% dragões. Exatamente. A gente sabe. E tem várias teorias da conspiração na internet. Depois de ler, vocês olhem, né? Tem várias teorias da conspiração sobre... Porque no início do livro, se vocês olharem, não é spoiler, fala que esse livro ele foi escrito por uma escriba. Se ela mentiu, se ela alterou, se ela subiu, se ela desceu, se ela foi até o chão, a gente não sabe. É verdade. Entendeu? Então, assim... É uma coisa que deixa no ar. E também que fala muito sobre essa questão. O dragão Tarn. Ele deixa muito isso. Isso dá pra fazer. Isso não dá pra fazer. Por quê? Não posso falar. Mas não dá pra fazer. Mas não dá pra fazer. Não posso falar, não te diz respeito. Se eu falar, o impedido me atrás de mim. Então, vocês estão entendendo que é uma sociedade bem reclusa. E assim, vários segredos. Exato. E sim, eu acho que é isso. E eles só estão servindo lá, não é servindo aos humanos, como alguma galera pensa, né? Dando um pedaço do poder deles para que eles possam lutar por inimigos maiores. Porque eles acham que é só questão de território. Nem se é muito latente isso. Não, porque a gente tem que lutar por território, por não sei o quê. Os nossos inimigos são fulano. Você vai entender que não é bem assim. Tá? Que é muito mais profundo do que briga política, briga de território, briga por reis e etc. Tá? É muito maior do que isso. Sim. E a maior discussão sobre o livro foi exatamente essa que a gente falou. Sobre ser essa questão dos dragões e sobre que não é sobre uma guerra civil. Tá? É muito maior, além da magia. E aí, falando sobre como que a gente terminou esse livro, né? Tipo, aí pensando no sem spoiler, tá, gente? Não vai falar nada, só do que a gente sentiu, de qual foi o sentimento quando a gente terminou. Eu terminei chorando, vou ser bem sincera. Puta e chorando ao mesmo tempo. E desesperada pra começar o segundo livro. E chateada porque não podia, porque a gente fez um acordo na nossa lista de que a gente não ia ler vários fantasias seguidos. A gente ia intercalar.
Então a gente não podia ler o segundo livro seguido, a gente colocou outro no meio, que agora eu não lembro qual foi, mas provavelmente foi algum suspense. Então a gente deve ter lido algum suspense no meio, que deve ser o próximo vídeo que a gente vai falar. E aí depois a gente ia poder ler o Chama de Ferro, né? Mas eu terminei naquela coisa assim, meu Deus, eu preciso saber como que vai continuar esse negócio aqui. Sim. Entendeu? Ele tem um gancho muito ótimo, excelente no final. E é isso mesmo. É essa questão de eu preciso saber o que tem. Sabe aquela questão, gente, do bis? Quando você Quero come. mais. Exato, um bis. Você não come um bis. Uma pessoa que come um bis só, ela é evoluída. Esse livro é similar, ou né? é burra, porque bis, gente, é pra comer doce. Ai, Tá mas perdendo a chance. vocês estão vendo quanto era leite? Quem come 2, meu irmão? Se a caixa tá lá, Não, mas é pelo menos 2. entendeu? Enquanto a caixa tá lá, você come de 2 em 2. De 2 em 2. Mas pelo menos 2, tem que comer. Mas é isso. Mas aquela sensação de que você precisa o próximo, que eu não tenho nada a ver com bis e sim com açúcar, mas a gente não vai entrar nessa seara aqui, não é sobre isso o vídeo. Você entende que você consegue, você lê os 3. Isso. E aí a gente vem pro... Indicaria esse livro ou não? 100%, tá? Mesmo que a nota dele não seja, pra mim, né? A maior nota do livro, que é 5, por causa dessas questões que me irritaram muito. Da Violet? É da Violet. Da Violet. Desculpa, Rebeca e Alex, mas a Violet fez perder meia estrela pela luz. É isso. E só. Porque o restante é muito, muito, muito bom. Tá? Até os personagens que a gente tem raiva, até os vilões são muito bem construídos, tá? Sim, eu gosto bastante. Sim. Então, assim, ela não pegou 5. Inclusive, além de indicar, eu obrigo a pessoa a seguir, porque, como eu falei, esse início é um pouco chato, por causa da Violet. Então, tipo, por exemplo, minha sobrinha começou a ler, aí ela começou, não sei, a Violet é muito chata, que não sei o quê. E eu falei, segue lendo essa bagaça, vai valer a pena. Chegamos no momento das notas. Minha nota para esse livro foi 4 de 5. O meu foi 4,5, porque... Aí eu vou justificar por ela, tá? Pra ver a diferença. Eu acho que o motivo foi o mesmo, que foi a Violet ser chata e muito adolescente. Vocês já entenderam. Já entenderam. Só que, claramente, o ranço dela foi um pouco maior que o meu. Entendeu? Tipo, eu tirei só meia estrela, ela tirou uma estrela inteira. Mas aí, por que eu dei 4, ela deu 4,5? Sabe o que eu lembrei? Eu tava grávida. Eu li esse livro grávida, galera. Por isso o exagero das reações. É verdade. Isso explica muita coisa. É verdade. Explica mesmo. É isso. E é isso, gente. Então, comenta aqui pra gente se vocês já leram o livro, têm vontade de ler, o que vocês acharam, acham que vale o hype, acham que não vale. Eu já vi várias opiniões diferentes na internet. Então a gente quer saber de vocês também. Comenta aí que a gente vai conversar ali também nos comentários. Uma coisa bem importante. O próximo vídeo vai ser de um livro de suspense. Comenta aí qual você acha que a gente leu. Qual que acha que é o terceiro livro que a gente escolheu do nosso grupo de 2 aqui de leitura? Comenta aqui, que a gente vai falar se você acertou ou não. E lembre-se, galera, Capitu tinha razão.